História do Partido Comunista Bolchevique da União Soviética. Comissão do Comitê Central do PCB da União Soviética. Capítulo 12. O Partido Bolchevique na luta pelo coroamento da edificação da sociedade socialista e a implantação da nova Constituição, 1935-1937. 1. A situação internacional nos anos de 1935 a 1937. Enfraquecimento temporário da crise econômica. Principia uma nova crise econômica. Ocupação da Abissínia pela Itália. A intervenção germano-italiana na Espanha. Invasão da China Central pelos japoneses. Começa a Segunda Guerra Imperialista. A crise econômica, que se havia iniciado nos países capitalistas na segunda metade do ano de 1929, prosseguiu até fins de 1933. A partir desta data, o descenso da indústria se conteve, a crise parou, e, algum tempo depois, a indústria começou a reanimar-se em alguma coisa, experimentou um certo apogeu. Mas não era o apogeu que precede a um processo de florescimento industrial numa base nova e mais alta. A indústria capitalista mundial não conseguiu sequer recobrar o nível do ano de 1929. Até meados de 1937 só havia conseguido atingir 95 ou 96% daquele nível. E na segunda metade de 1937 se iniciava já uma nova crise econômica, que afetava, antes de tudo, os Estados Unidos. Em fins de 1937, a cifra de operários parados nos Estados Unidos tornava a elevar-se a 10 milhões de homens. Na Inglaterra principiava também a crescer rapidamente o número de operários parados. Portanto, ainda não haviam tido tempo de se refazer dos golpes da recente crise econômica, e já os países capitalistas se viam obrigados a enfrentar nova crise. Esta circunstância acentuou ainda mais as contradições entre a burguesia e o proletariado. Correlatamente, recrudesceram cada vez mais as tentativas dos estados agressores de se ressarcirem das perdas ocasionadas pela crise econômica dentro do país à custa de outros países mal defendidos. Nestas tentativas, uniu-se aos dois conhecidos estados agressores, Alemanha e Japão, um terceiro estado, a Itália. Em 1935, a Itália fascista se lançou sobre a Abissínia e a escravizou. Agrediu-a, sem um menor fundamento, nem um menor pretexto, do ponto de vista do direito internacional, sem declaração de guerra, furtivamente, como agora é em moda entre os fascistas. Este golpe não era dirigido somente contra a Abissínia, mas também contra a Inglaterra, contra suas comunicações marítimas entre a Europa e a Índia, com a Ásia. As tentativas da Inglaterra de impedir que a Itália se apossasse da Abissínia não deram resultado. Para ter as mãos livres, a Itália saiu mais tarde da Sociedade das Nações e começou a armar-se intensivamente. Formou-se, deste modo, um novo foco de guerra nas rotas marítimas mais curtas entre a Europa e a Ásia. A Alemanha fascista violou com um ato unilateral o Tratado de Paz de Versalhes e se propôs executar o plano de revisão pela força das fronteiras dos Estados europeus. Os fascistas alemães não escondiam que seu objetivo era submeter ao seu império os estados vizinhos ou, pelo menos, se apoderar dos territórios destes estados habitados por alemães. Segundo tal plano, se procederia primeiro à ocupação da Áustria, e logo depois se descarregaria o golpe contra a Tchecoslováquia, em seguida talvez contra a Polônia, onde também existe um território povoado por alemães e fronteiriço à Alemanha. Mais adiante, dentro em pouco se veria. No verão de 1936 começou a intervenção armada da Alemanha e da Itália contra a República Espanhola. Sob o pretexto de ajudar os fascistas espanhóis, a Itália e a Alemanha conseguiram ir localizando por debaixo de pano suas unidades militares no território da Espanha, a retaguarda da França, e suas esquadras nas águas espanholas, na zona das Ilhas Baleares e de Gibraltar, no sul, na zona do Oceano Atlântico, no oeste, e na do Golfo de Biscaia, ao norte.
Em começos de 1938, os fascistas alemães ocuparam a Áustria, cravando suas garras na região central do Danúbio e estendendo-se pelo sul da Europa até as proximidades do Mar Adriático. Ao levar a cabo sua intervenção contra a Espanha, os fascistas ítalo-germanos asseguravam a todo mundo que eles só lutavam contra os vermelhos espanhóis e que não tinham em vista nenhum outro objetivo. Isto, porém, não era mais que um grosseiro e torpe subterfúgio, bom para enganar os tolos. Na realidade, o golpe era dirigido contra a Inglaterra e a França, pois os fascistas interceptavam as comunicações marítimas destes países com suas formidáveis possessões coloniais da África e da Ásia. No que se refere à ocupação da Áustria, não havia um menor pretexto para enquadrá-la no âmbito da luta contra o Tratado de Versalhes, no âmbito da defesa dos interesses nacionais da Alemanha e de sua aspiração de recuperar os territórios perdidos em virtude da Primeira Guerra Imperialista. A Áustria não fazia parte da Alemanha, nem antes da guerra, nem depois dela. A anexação pela força da Áustria pela Alemanha não é mais que um ato descaradamente imperialista de ocupação de um território estrangeiro. Este ato revela, indubitavelmente, a aspiração da Alemanha fascista de conseguir uma posição dominante no continente da Europa. Era um golpe assestado, em primeiro lugar, nos interesses da França e da Inglaterra. Formaram-se, assim, novos focos de guerra no sul da Europa, na zona da Áustria e do Adriático, e na extremidade do ocidente europeu, na zona da Espanha e dos mares que baniram a Península Ibérica. Em 1937, os militaristas fascistas japoneses se apoderaram de Pequim, invadiram a China Central e ocuparam Xangai. A invasão da China Central pelas tropas japonesas foi levada a cabo, da mesma sorte que a da Manchúria há uns anos atrás, segundo o método japonês, isto é, subrepticiamente, por meio de trapaças de ladrão, pretextando diversos incidentes locais provocados pelos mesmos japoneses, violando de fato toda e cada uma das normas internacionais, tratados, convênios, etc. A ocupação de Jingzhou e de Xangai punha nas mãos dos japoneses a chave do comércio com a China, com seu imenso mercado. Quer isto dizer que, enquanto tiver em suas mãos Xangai e Jingzhou, o Japão poderá em qualquer momento desalojar da China Central a Inglaterra e os Estados Unidos, que têm versões gigantescas naquele território. Claro está que a heróica luta do povo chinês e de seu exército contra os invasores japoneses, o formidável movimento nacional da China, as gigantescas reservas de homens e de território deste país, e, finalmente, a decisão do governo nacional chinês de manter a luta de libertação da China até o fim, até expulsar o último invasor para o outro lado das fronteiras do país, são outros tantos testemunhos incontestáveis de que os imperialistas japoneses não puderam nem poderão haver-se com a China. Mas tampouco se pode desconhecer, de outra parte, que o Japão continua tendo em suas mãos as chaves do comércio com a China e que a guerra contra este país é, no fundo, um golpe muito sério assestado contra os interesses da Inglaterra e dos Estados Unidos. Deste modo formou-se no Oceano Pacífico, na zona da China, mais um foco de guerra. Todos estes fatos provam que a Segunda Guerra Imperialista já começou, na realidade. Começou furtivamente, sem declaração de guerra. Os estados e os povos foram quase insensivelmente deslizando para dentro da órbita da Segunda Guerra Imperialista. A guerra foi desencadeada nos diversos confins do mundo pelos três estados agressores, os círculos governantes fascistas da Alemanha, Itália e Japão. A guerra se estendeu ao longo de um imenso território, desde Gibraltar até Xangai. Conseguiu já arrastar para seu campo de ação mais de 500 milhões de seres. Esta guerra é dirigida, em última análise, contra os interesses capitalistas da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos, já que tem finalidade a partilha do mundo e das zonas de influência, em proveito dos países agressores e à custa dos chamados Estados democráticos.
O traço característico da Segunda Guerra Imperialista consiste, por enquanto, em que, à medida que as potências agressoras mantêm e desenvolvem as guerras, as outras potências democráticas, contra as quais esta guerra é expressamente dirigida, fazem como se não fosse com elas a guerra, lavam as mãos, recuam, fazem protesto de seu amor pela paz, invectivam os agressores fascistas eles vão cedendo pouco a pouco suas posições, embora afirmando a cada nova concessão que estão dispostos a resistir. Como se vê, esta guerra apresenta um caráter bastante estranho e unilateral. Mas isto não impede que seja uma guerra furiosa, uma guerra de descaradas anexações, que descarrega seus golpes sobre as costas dos povos da Abissínia, Espanha e China, fracamente defendidos. Seria falso pretender explicar este caráter unilateral da guerra pela debilidade militar ou econômica dos estados democráticos. É evidente que esses estados são mais fortes que os estados fascistas. O caráter singular da guerra mundial desencadeada tem sua explicação na ausência de uma frente única dos estados democráticos contra as potências fascistas. É certo que os chamados estados democráticos não aprovam os excessos dos estados fascistas e temem que estes se fortaleçam. Temem, porém, ainda mais o movimento operário da Europa e o movimento de libertação nacional da Ásia, e entendem que o fascismo é um bom antídoto contra todos esses movimentos perigosos. Por isso, os círculos governantes dos estados democráticos e, principalmente, os círculos conservadores governantes da Inglaterra se limitam à política de exortar os caudilhos fascistas desenfreados para que não vão muito longe, dando-lhes ao mesmo tempo a entender que compreendem perfeitamente sua política reacionária e policial contra o movimento operário e de libertação nacional e que, no fundo, simpatizam com ela. Os círculos governantes da Inglaterra mantêm aqui, pouco mais ou menos, a mesma política que, sob o czarismo, a burguesia monarquista liberal russa mantinha, de modo que, embora temendo os excessos da política czarista, temia ainda mais o povo, razão pela qual adotou a política de persuadir o czar, e, portanto, a política de confabulações com o czar contra o povo. Como é sabido, a burguesia monarquista liberal russa pagou muito caro esta política de falsidade. É de esperar que os círculos governantes da Inglaterra e seus amigos da França e dos Estados Unidos venham a ter também o seu merecido castigo histórico. É evidente que, perante a mudança operada nos assuntos internacionais, a União Soviética não podia passar ao largo por acontecimentos tão graves. Toda guerra, por pequena que seja, iniciada pelos agressores, representa um perigo para os países amantes da paz. E a Segunda Guerra Imperialista, que tão insensivelmente foi se abatendo sobre os povos e que já abarca mais de 500 milhões de seres, não pode deixar de representar um gravíssimo perigo para todos os povos e, em primeiro lugar, para a União Soviética. Testemunho eloquente disto é o bloco anticomunista estabelecido entre a Alemanha, a Itália e o Japão. Por isso, a União Soviética, embora persistindo em sua política de paz, continuou reforçando a capacidade defensiva de suas fronteiras e a combatividade do Exército Vermelho e da Marinha Vermelha. Em fins de 1934 a União Soviética entrou para a Sociedade das Nações, sabendo que, apesar de sua debilidade, este organismo podia servir de tribuna para desmascarar os agressores e de instrumento de paz, ainda que débil, para frear o desencadeamento da guerra. A União Soviética entendia que, nos tempos que corriam, não se devia desdenhar sequer uma organização internacional tão fraca como a Sociedade das Nações. Em maio de 1935, concertou-se entre a França e a União Soviética um pacto de assistência mútua, contra um possível ataque dos agressores. Simultaneamente se concertou um tratado análogo com a Tchecoslováquia. Em março de 1936 a União Soviética assinou um pacto de ajuda mútua com a República Popular da Mongólia. Em agosto de 1937 foi assinado um pacto de não agressão entre a União Soviética e a República da China. 2. Prossegue o apogeu da indústria e da agricultura na União Soviética. O 2. Plano quinquenal é cumprido antes do prazo. Reconstrução da agricultura e conclusão da coletivização. A importância dos quadros. O movimento stakhanovista.
Aumenta o bem-estar do povo. Apogeu da cultura popular. A força da Revolução Soviética. Enquanto nos países capitalistas se desencadeava, 3 anos após a crise econômica de 1930-1933, uma nova crise, na União Soviética a indústria prosseguiu imperturbável sua marcha ascendente durante todo este período. A indústria capitalista mundial apenas havia alcançado em meados de 1937, em conjunto, 95 ou 96% do nível do ano de 1929, e na segunda metade do ano de 1937 entrava na etapa de uma nova crise econômica. Em troca, a indústria da União Soviética, prosseguindo sua marcha ascendente, chegou em fins do ano de 1937 a 428% de seu nível de 1929, e, em comparação com o nível de antes da guerra, seu aumento era de mais 7 vezes. Estes êxitos eram a consequência direta da política de reconstrução mantida pelo partido e pelo governo com toda a tenacidade. Como resultado destes êxitos, segundo o plano quinquenal, no que toca à indústria, cumpriu-se antes do prazo. O segundo plano quinquenal ficou cumprido a 1º de abril de 1937, isto é, em 4 anos e 3 meses. Foi um trunfo formidável do socialismo. Quase um mesmo quadro de progresso apresentava a agricultura. A superfície de colheita de todas as culturas aumentou de 105 milhões de hectares, em 1913, período de anteguerra, a 135 milhões de hectares, em 1937. A produção de cereais aumentou de 78.424.000 toneladas, em 1918, a 111.884.000, em 1937. A produção de algodão em bruto aumentou de 720.000 para 252.25 toneladas. A produção de linho, fibra, aumentou de 31.12.20 para 50.77.80. A proibição de beterraba para açúcar, de 10.71.25.20 para 21.47.41.80. A produção das culturas de plantas oleaginosas aumentou de 211.30.20 toneladas para 501.22.80. Convém advertir que em 1937, somente os cocoses, sem contar os sovicoses, lançaram ao mercado mais de 27 milhões e meio de toneladas de trigo, ou sejam 6 milhões e meio de toneladas mais que os latifundiários, os kulaks e os camponeses juntos, em 1913. Só um ramo da economia rural, a criação de gado, se achava em um nível inferior ao de antes da guerra e continuava avançando lentamente. No que se refere à coletivização da agricultura, esta podia dar-se já por terminada. Em 1937 estavam incorporadas aos cocoses 18 milhões e meio de explorações camponesas, o que representava 93% das explorações camponesas de todo o país. E a superfície de colheita de cereais dos cocoses representava 99% da superfície total de cereais semeados pelos camponeses. Os frutos da reconstrução da agricultura e de sua dotação intensiva com tratores e maquinaria agrícola estavam à vista. O coroamento da obra de reconstrução da indústria e da agricultura fez com que a economia nacional se visse abundantemente dotada de uma técnica de primeira classe. A indústria e a agricultura, o transporte e o exército receberam uma quantidade enorme de elementos técnicos novos, de novas máquinas e ferramentas, tratores e maquinaria agrícola, locomotivas e navios, peças de artilharia e tanques, aviões e navios de guerra. Era necessário pôr em marcha dezenas e centenas de milhares de quadros instruídos, capazes de dominar toda essa técnica e tirar dela o máximo rendimento. Sem isto, sem dispor de uma quantidade suficiente de homens que dominassem a técnica, esta corria o risco de converter-se em um montão de metais inerte e improdutivo. Era um perigo grave, fruto do fato de que os quadros capazes de dominar a técnica não se desenvolviam com a mesma celeridade, inclusive ficavam bastante atrasados no que diz respeito ao desenvolvimento da técnica.
A coisa se complicava pela circunstância de que uma parte considerável dos ativistas não compreendia este perigo e julgava que a técnica cumpriria sua tarefa por si só. Assim como antes se havia menosprezado a técnica, adotando para com ela uma atitude desdenhosa, agora se exagerava sua importância e ela era convertida em um fetiche. Não se compreendia que a técnica sem homens que a dominassem é uma coisa morta. Não se compreendia que, sem homens que dominassem a técnica, esta não podia dar um alto rendimento. O problema dos quadros capazes de dominar a técnica adquiria, portanto, uma importância primordial. Era necessário desviar a atenção dos ativistas da exaltação desmedida da técnica, e do menosprezo da importância dos quadros, dirigindo-a para a assimilação da técnica, o domínio da técnica, o esforço intensivo para forjar numerosos quadros capazes de dominar a técnica, e de tirar dela o máximo rendimento. E assim como antes, no período de reconstrução, quando o país padecia fome de técnica, o partido havia lançado a palavra de ordem à técnica no período de reconstrução decide tudo, agora, quando a técnica abundava e o período de reconstrução estava terminado, no fundamental, e o país sofria uma aguda penúria de quadros, o partido tinha que lançar uma nova palavra de ordem, destinada a concentrar a atenção não já na técnica mas nos homens, nos quadros capazes de aproveitar integralmente a técnica. A este respeito, teve grande importância o discurso pronunciado pelo camarada Stalin, em maio de 1935, quando da promoção dos oficiais comandantes saídos das academias do Exército Vermelho. Início da citação. Antes, disse o camarada Stalin, dizíamos que a técnica decide tudo. Esta palavra de ordem nos ajudou no sentido de que liquidamos a fome de técnica e criamos uma base técnica amplíssima em todos os ramos da atividade para fortalecer nossos homens com uma técnica de primeira ordem. Está muito bem. Mas está muito longe de ser suficiente. Para pôr em movimento a técnica e tirar dela todo o rendimento, são necessários homens que a dominem, são necessários quadros capazes de assimilar e aproveitar esta técnica. Tendo à frente homens que a dominem pode e deve fazer milagres. Se nossas fábricas e empresas industriais de primeira ordem, se nossos sovicoses e colcoses, se o nosso exército vermelho, se todos contassem com uma quantidade suficiente de quadros capazes de dominar a técnica, nosso país obteria um rendimento 3 ou 4 vezes maior que a que atualmente obtém. Por isso, atualmente, é preciso fazer fincapé na questão dos homens, dos quadros, do pessoal que domina a técnica. Por isso, a velha palavra de ordem à técnica decide tudo, palavra de ordem que era o reflexo de um período já ultrapassado, em que padecíamos fome de técnica, deve ser substituída atualmente por uma nova palavra de ordem. Pela palavra de ordem os quadros decidem tudo. Isto é agora o fundamental, e necessário que se acabe por compreender que de todos os valiosos capitais que existem no mundo, o capital mais precioso decisivo é constituído pelos homens, os quadros. É necessário que se compreenda que, em nossas atuais condições, os quadros decidem tudo. Se contarmos com bons e numerosos quadros na indústria, na agricultura, nos transportes, no exército, nosso país será invencível. Se carecermos deles, coaxearemos dos dois pés. Fim da citação. Portanto, a rápida formação de quadros técnicos e a rápida assimilação da nova técnica, com o objetivo de continuar desenvolvendo a produtividade do trabalho, havia passado a ser uma tarefa de primeira ordem. O mais esplêndido exemplo do desenvolvimento de novos quadros, da assimilação da nova técnica pelos homens soviéticos e da marcha ascendente da produtividade do trabalho foi o movimento stakhanovista. Este movimento nasceu e tomou um incremento na bacia do Donets, na indústria carbonífera, de onde se estendeu a outros ramos industriais, ao transporte, mais tarde, à agricultura. Este movimento recebeu o nome de movimento stakhanovista por haver sido seu iniciador o mineiro do Poço Irme no central bacia do Donets, Alexei Stakhanov. Já antes de Stakhanov, o mineiro Nikita Izotov havia batido todos os recordes estabelecidos na extração da hulha.
O exemplo de Stakhanov, que a 31 de agosto de 1935 arrancou em um só turno 10 toneladas de carvão, ultrapassando 14 vezes as normas usuais, iniciou um movimento de massas dos operários e dos caucasianos pela elevação das normas de rendimento, por um novo apogeu da produtividade do trabalho. Buzygin, na indústria automobilística. Smetana, na indústria de calçados. Krivonov, no transporte. Musinski, na indústria florestal. Eudoxia e Maria Vinogradova, na indústria têxtil. Maria Pemenko, Marina Knatenko, Pasha Angelina, Polagutin, Kolizov, Borin e Kovardik, na agricultura. Tais são os nomes dos operários e caucasianos que romperam a marcha no movimento stakhanovista. Após ele marcharam outros destacamentos inteiros de stakhanovistas, ultrapassando a produtividade do trabalho de seus predecessores. No desenvolvimento do movimento stakhanovista, tiveram uma importância imensa a primeira Conferência Stakhanovista, de toda a União Soviética, celebrada no Kremlin em novembro de 1935, e o discurso pronunciado nela pelo camarada Stalin. Início da citação. O movimento stakhanovista, disse o camarada Stalin em seu discurso, reflete um novo apogeu da emulação socialista, uma nova etapa mais alta da emulação socialista. Antes, faz uns 3 anos, durante a sua primeira etapa, a emulação socialista não implicava forçosamente uma técnica nova. Além disso, naquele momento não tínhamos, propriamente falando, uma técnica nova. Em troca, a etapa atual da emulação socialista, o movimento stakhanovista, se acha forçosamente vinculado à nova técnica. O movimento stakhanovista não se conceberia sem uma técnica nova, superior. Tendes perante vos homens como os camaradas Stakhanov, Buzygin, Smetana, Krivonov, as Vinogradovas e muitos outros, homens novos, operários e operárias, que se fizeram donos absolutos da técnica em seu ramo, que a dominaram e impulsionaram. Faz 3 anos, não havia ou quase não havia entre nós homens semelhantes. A importância do movimento stakhanovista está em que é um movimento que destrói, por insuficientes, as antigas normas técnicas. Está em que, em certo número de casos, ultrapassa a produtividade de trabalho nos países capitalistas mais avançados, franqueando deste modo a possibilidade de transformar nosso país no país mais próspero. Fim da citação. Caracterizando o método de trabalho dos stakhanovistas e ressalto a enorme importância do movimento stakhanovista para o porvir país soviético, o camarada Stalin ajuntava: observai os camaradas stakhanovistas. Quem são estes homens? São principalmente operários e operárias jovens ou de meia idade, homens preparados, do ponto de vista cultural e técnico, modelos de precisão e de exatidão no trabalho, que sabem apreciar o fator tempo no trabalho e aprenderam a contar, não somente por minutos, mas também por segundos. A maioria deles tem um mínimo de conhecimentos técnicos e continua completando sua instrução técnica. Estão isentos do conservadorismo e da rotina de alguns engenheiros, técnicos e dirigentes da economia. Marcham audazmente para diante, destruindo as normas técnicas antiquadas e criando outras novas, mais avançadas. Introduzem emendas nas previsões de capacidade das empresas ou nos planos econômicos estabelecidos pelos dirigentes de nossa indústria. A miúde completam e corrigem os engenheiros e técnicos. Frequentemente os instruem e os empurram para diante, pois são homens que dominam plenamente a técnica de seu ramo e sabem fazer com que a técnica renda o máximo que pode dar. Hoje os stakhanovistas são ainda pouco numerosos. Mas quem pode duvidar que amanhã serão 10 vezes mais? Não é claro que os stakhanovistas são inovadores em nossa indústria, que o movimento stakhanovista representa o porvir de nossa indústria, que encerra o germe do futuro apogeu cultural e técnico da classe operária, que nos abre o único caminho pelo qual se podem obter os índices superiores da produtividade do trabalho, necessários à passagem do socialismo para o comunismo e para a supressão do antagonismo entre o trabalho intelectual e o trabalho físico. A difusão esmagadora do movimento stakhanovista e a execução do segundo plano quinquenal antes do prazo assinalado criaram as condições necessárias para um novo apogeu do bem-estar e do desenvolvimento cultural dos trabalhadores.
o salário real dos operários e empregados experimentou, durante o segundo plano quinquenal, um aumento de mais de 2 vezes. O fundo de salários cresceu de 34 mil milhões, em 1933, para 1 mil milhões, em 1937. O Fundo de Seguros Sociais do Estado aumentou de 4.600 milhões de rublos, em 1933, para 5 milhões, em 1937. Somente em um ano, em 1937, inverteram-se em seguros sociais para os operários e empregados, em melhorias das condições de vida e das necessidades culturais dos trabalhadores, em somatórios, balneários, casas de repouso e assistência médica, cerca de 10 mil milhões de rublos. No campo, firmou-se definitivamente o regime kolkhoziano. Contribuíram para isso consideravelmente o Estatuto do Artel Agrícola, aprovado no segundo Congresso de Kolkhozianos de Choque, celebrado em fevereiro de 1935, e a entrega aos kolkhozes, em usufruto perpétuo, de todas as terras cultivadas por eles. Graças à consolidação do regime kolkhoziano, desapareceram do campo a pobreza e a insegurança. Enquanto que, 3 anos antes, cada kolkhoziano recebia 2 quilos de trigo por jornada de trabalho. Agora, a maioria dos kolkhozianos, nas regiões produtoras de cereais, passou a receber de 5 a 12 quilos de trigo por jornada de trabalho, e muitos deles até 20, afora outros produtos e as receitas em dinheiro. Apareceram milhões de lares kolkhozianos que percebiam, nas regiões produtoras de cereais, de 8 mil a 24 mil quilos de trigo, e dezenas de milhares de rublos por ano nas regiões hortícolas e produtoras de algodão, linho, beterraba, gado, frutas, uva e vinho. Os kolkhozes começaram a ter uma vida próspera. Os kolkhozianos começaram a preocupar-se fundamentalmente em construir celeiros e armazéns, já que os velhos locais destinados a armazenar os produtos, em tempos em que faziam as poucas reservas para um ano, não preenchiam nem a 10ª parte das novas necessidades dos kolkhozianos. Em 1936, ao crescer o bem-estar das massas populares, o governo baixou uma lei proibindo os abortos. Ao mesmo tempo se traçava um vasto plano de construção de maternidade, creches, cozinhas infantis e jardins de infância. Em 1936 se destinaram para estes fins 2.174 milhões de rublos contra 875 milhões em 1935. Baixou-se uma lei especial, proporcionando uma ajuda considerável às famílias numerosas. Em 1937 se inverteram mais de 1.000 milhões de rublos em subsídios concedidos segundo esta lei. Como resultado da implantação do ensino obrigatório e da construção de novas escolas, surgiu um grande e potente florescimento cultural entre as massas populares. Por todo o país se desenvolveu um grandioso plano de construção de escolas. O número de alunos das escolas primárias e médias aumentou de 8 milhões em 1914 para 28 em 1936-37. O número de alunos das escolas superiores aumentou de 112 mil, em 1914, para 542 mil, em 1936-37. Foi uma verdadeira revolução cultural. No rápido melhoramento da situação material e no desenvolvimento cultural das massas populares se revelavam a força, a potência e o caráter invencível da Revolução Soviética. As revoluções anteriores haviam fracassado sempre, porque, ainda que dando ao povo a liberdade, não tinha podido oferecer-lhe ao mesmo tempo uma melhora sensível de sua situação material e cultural. Era esta a sua falha mais importante. A Revolução Soviética se distingue de todas as demais revoluções pelo fato de que, além de livrar o povo do czarismo e do capitalismo, veio melhorar radicalmente sua situação material e cultural. Nisto reside sua força invencível. Início da citação de Stalin. Nossa revolução proletária, disse o camarada Stalin, em seu discurso perante a primeira Conferência de Stakhanovistas de toda a União Soviética, é a única revolução do mundo que pôde mostrar ao povo, não só seus resultados políticos, mas também resultados materiais. De todas as revoluções operárias, só conhecemos uma que haja conquistado, mal ou bem, o poder. É a Comuna de Paris. Mas não durou muito tempo.
E certo que tentou romper as cadeias do capitalismo, mas não pôde consegui-lo, e muito menos logrou mostrar ao povo os resultados materiais da revolução. Nossa revolução é a única que não só rompeu as cadeias do capitalismo e deu liberdade ao povo, mas também conseguiu, além disso, dar ao povo as condições materiais para uma vida desafogada. Nisso reside a força invencível de nossa revolução. Fim da citação. 3. O 8º Congresso dos Soviets. E aprovada a nova Constituição da União Soviética. Em fevereiro de 1935, o 7º Congresso dos Soviets da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tomou a resolução de mudar a Constituição da União Soviética, que havia sido aprovada em 1924. A necessidade de mudar a Constituição da União Soviética correspondia às imensas mudanças operadas na vida do país dos sovietes desde 1924, isto é, desde a data em que havia sido aprovada a primeira Constituição da União Soviética até o momento atual. Durante esses anos havia mudado radicalmente a correlação das forças de classe dona. Havia-se criado uma nova indústria socialista, haviam sido destruídos os kulaks, havia triunfado o regime kolkhoziano, havia-se consolidado a propriedade socialista sobre os meios de produção em toda a economia nacional, como base da sociedade soviética. O trunfo do socialismo permitia acentuar a democratização do sistema eleitoral, implantando o sufrágio universal, igual, direto e secreto. Uma comissão especial, presidida pelo camarada Stalin, foi encarregada de elaborar o projeto de uma nova constituinte da União Soviética. O projeto foi submetido à discussão de todo o povo, durante um prazo de 5 meses e meio. Este projeto de constituição foi discutido no 8º Congresso Extraordinário dos Soviets. O 8º Congresso da União Soviética se reuniu em novembro de 1936. No informe pronunciado perante este Congresso dos Soviets sobre o projeto da nova Constituição, o camarada Stalin expôs as mudanças fundamentais que se haviam operado no país dos Soviets desde os tempos em que havia sido aprovada a Constituição de 1924. A Constituição de 1924 havia sido redigida no primeiro período da NEP. Naquele momento, o poder soviético consentia ainda no desenvolvimento do capitalismo paralelamente ao do socialismo. Naquele momento, o poder soviético esperava que, no curso da emulação entre os dois sistemas, o sistema capitalista e o sistema socialista, se organizasse e fosse garantido o trunfo do socialismo sobre o capitalismo no terreno econômico. Naquele momento, não estava decidido ainda o problema de quem vencerá. A indústria, baseada em uma técnica velha e pobre, não tinha alcançado sequer o nível de antes da guerra. E ainda menos animador era o quadro que oferecia, naquela ocasião, a agricultura. Os sovkhozes e os kolkhozes eram como ilhotas isoladas no meio do imenso oceano das explorações camponesas individuais. A luta contra os kulaks não visava ainda sua liquidação, mas apenas a sua limitação. No terreno da circulação de mercadorias, o setor socialista só representava, aproximadamente, uns 50%. Em 1936, a União Soviética apresentava já um panorama diferente. A economia da União Soviética havia mudado radicalmente. Por essa época, haviam sido totalmente liquidados os elementos capitalistas, e o sistema socialista havia triunfado em todos os ramos da economia nacional. A potente indústria socialista ultrapassava 7 vezes a produção de antes da guerra e tinha desalojado completamente a indústria privada. Na agricultura, havia triunfado com os kolkhozes e os sovkhozes, a maior produção socialista do mundo, uma produção mecanizada e equipada como nenhuma outra, segundo a técnica. Os kulaks haviam sido totalmente liquidados como classe, e o setor individual já não desempenhava nenhum papel importante na economia do país. Toda a circulação de mercadorias estava concentrada em mãos do Estado e das cooperativas. A exploração do homem pelo homem havia sido destruída para sempre. A propriedade social, socialista, sobre os meios de produção se havia consolidado como base inquebrantável no novo regime socialista, em todos os ramos da economia nacional.
Na nova sociedade, a sociedade socialista, haviam desaparecido para sempre as crises, a miséria, o desemprego forçado e a ruína. Haviam-se criado as condições necessárias para uma vida desafogada e culta de todos os membros da sociedade soviética. Coerentemente com isto, dizia o camarada Stalin em seu informe, tinha mudado também a contextura de classe da população da União Soviética. A classe dos latifundiários e a grande burguesia imperialista dos velhos tempos já tinham sido liquidadas durante o período da Guerra Civil. Durante os anos da edificação socialista, tinham sido suprimidos todos os elementos exploradores, os capitalistas, os comerciantes, os kulaks e os especuladores. Ficavam somente alguns vestígios insignificantes das classes exploradas suprimidas, cuja liquidação total era coisa de muito pouco tempo. Os trabalhadores da União Soviética, os operários, os camponeses, os intelectuais, haviam mudado profundamente durante os anos da edificação socialista. A classe operária tinha deixado de ser uma classe explorada, privada dos meios de produção, como acontece sob o jugo do capitalismo. Tinha destruído o capitalismo, arrebatado aos capitalistas os meios de produção para convertê-los em propriedade social. Tinha deixado de ser um proletariado, no sentido estrito e antigo desta palavra. O proletariado em cuja mão se acha o poder do Estado, converteu-se em uma classe totalmente nova. Converteu-se em uma classe operária emancipada da exploração, e destruiu o sistema da economia capitalista e instaurou a propriedade socialista sobre os meios de produção. Isto é, converteu-se numa classe operária como nunca a história da humanidade conheceu. Não menos profundas eram as mudanças que se tinham operado na situação dos camponeses da União Soviética. Nos velhos tempos, mais de 2 milhões de explorações camponesas pequenas e médias, soltas disseminadas, trabalhavam preguiçosamente suas parcelas de terra. Cultivavam a terra, valendo-se de uma técnica atrasada. Eram explorados pelos latifundiários, kulaks, comerciantes, especuladores, usurários, etc. Agora surgiu na União Soviética um tipo completamente novo de camponês. Já não há latifundiários nem kulaks, comerciantes nem usurários que possam explorá-lo. A imensa maioria das explorações camponesas entrou nos kolkhozes, baseados, não na propriedade privada sobre os meios de produção, mas na propriedade coletiva e no regime de trabalho coletivo. Este é um novo tipo de camponês, livre de toda a exploração. Este novo tipo de camponês tampouco a história da humanidade havia conhecido até agora. Mudaram também os intelectuais da União Soviética. São já, em massa, intelectuais totalmente novos. Em sua maioria saíram do seio dos operários e camponeses. Já não servem, como os antigos intelectuais, ao capitalismo, mas ao socialismo. O intelectual passou a ter plenitude de direitos como membro da sociedade socialista. Estes intelectuais constroem a nova sociedade, a sociedade socialista, pelo braço dos operários e camponeses. São um novo tipo de intelectuais, postos a serviço do povo e emancipados de toda a exploração. Este tipo de intelectuais tampouco a história da humanidade tinha conhecido. Deste modo vão se apagando as fronteiras de classe, entre os trabalhadores da União Soviética, vai desaparecendo o antigo exclusivismo de classe. Cedem e se apagam as contradições econômicas e políticas entre os operários, os camponeses e os intelectuais. Criou-se a base para a unidade moral e política da sociedade. Estas profundas mudanças operadas na vida da União Soviética. Estes êxitos decisivos do socialismo na União Soviética encontraram sua expressão na nova Constituição da União Soviética. Segundo esta Constituição, a sociedade soviética se compõe de duas classes irmãs, os operários e os camponeses, entre as quais ainda existem certas diferenças de classe. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é um Estado socialista de operários e camponeses. A base política da União Soviética é constituída pelos sovietes de deputados dos trabalhadores, organismos que cresceram e se robusteceram em consequência da derrubada do poder dos latifundiários e capitalistas e da conquista da ditadura do proletariado. Na União Soviética,
Todo o poder pertence aos trabalhadores da cidade e do campo, representados pelos sovietes de deputados dos trabalhadores. O órgão superior do poder do Estado, na União Soviética, é o Soviet Supremo da União Soviética. O Soviet Supremo da União Soviética, formado por duas câmaras iguais em direitos, o Soviet da União e o Soviet das Nacionalidades, é eleito pelos cidadãos da União Soviética por um prazo de 4 anos na base do sufrágio universal, igual, direto e secreto. As eleições para o Soviet Supremo da União Soviética, bem como para todos os sovietes de deputados dos trabalhadores, se fazem por sufrágio universal. Isto quer dizer que todos os cidadãos da União Soviética que tenham 18 anos completos, sejam quais forem sua raça, nacionalidade, credo religioso, grau de instrução, residência, origem social, situação econômica e conduta no passado, têm direito de participar nas eleições para deputados e de ser eleitos, com exceção dos alienados e das pessoas privadas de seus direitos eleitorais por sentença judiciária. As eleições para deputados se fazem por sufrágio igual. Isto quer dizer que cada cidadão tem um só voto e que todos os cidadãos tomam parte nas eleições em condições iguais. As eleições para deputados são diretas. Isto quer dizer que as eleições para todos os sovietes de deputados dos trabalhadores, desde os sovietes rurais e urbanos, até o Soviet Supremo da União Soviética, se efetuam pelos cidadãos, por via direta, isto é, votando diretamente nos nomes dos deputados. O Soviet Supremo da União Soviética elege, em sessão conjunta das duas câmaras, a Comissão Permanente do Soviet Supremo e o Conselho de Comissários do Povo da União Soviética. A base econômica da União Soviética é constituída pelo sistema socialista de economia e pela propriedade socialista sobre os meios de produção. Na União Soviética se aplica o princípio do socialismo, de cada um, segundo sua capacidade, a cada um, segundo seu trabalho. Garante-se a todos os cidadãos da União Soviética o direito ao trabalho, o direito ao repouso, o direito à instrução, o direito ao seguro material na velhice e em caso de doença ou de inabilitação para o trabalho. A mulher goza de direitos iguais ao homem em todos os domínios da vida. A igualdade de direitos de todos os cidadãos da União Soviética, independentemente de sua nacionalidade e raça, é intangível. Reconhece-se a todos os cidadãos a liberdade de consciência e a liberdade de propaganda antirreligiosa. A Constituição garante, no interesse da consolidação da sociedade socialista, a liberdade de palavra, de imprensa, de reunião e de comícios, o direito de agrupar-se em organizações sociais, a inviolabilidade da personalidade, a inviolabilidade do domicílio e do segredo da correspondência e o direito de asilo para os cidadãos estrangeiros perseguidos por defenderem os interesses dos trabalhadores, por suas atividades científicas ou por sua luta em prol da libertação nacional. Ao mesmo tempo, a nova Constituição impõe a todos os cidadãos da União Soviética sérios deveres: cumprir as leis, acatar a disciplina no trabalho, cumprir honradamente seus deveres sociais, respeitar as regras de convivência da sociedade socialista, salvaguardar e fortalecer a propriedade social, socialista, e defender a pátria socialista. A defesa da pátria é dever sagrado de todos os cidadãos da União Soviética. Falando dos direitos dos cidadãos de se agruparem em diferentes organizações, a Constituição grava em um de seus artigos as seguintes palavras. Início da citação. Os cidadãos mais ativos se conscientes da classe operária e das outras camadas de trabalhadores se agrupam no Partido Comunista, Bolchevique, da União Soviética, que é um destacamento de vanguarda dos trabalhadores em sua luta pela garantia e pelo desenvolvimento do regime socialista, e o núcleo dirigente de todas as organizações de trabalhadores, tanto sociais como do Estado. Fim da filosofia. 8º. O Congresso dos Soviets aprovou e sancionou por unanimidade o projeto de nova Constituição da União Soviética. O país dos soviets obteve, assim, uma nova Constituição, a Constituição do trunfo do socialismo e da democracia operária e camponesa. Deste modo, a Constituição vem consagrar o seguinte fato de alcance histórico e universal:
A União Soviética entrou em uma nova etapa de desenvolvimento, na etapa do coroamento da edificação da sociedade socialista e de transição gradual para a sociedade comunista, na qual o princípio a que se subordinará a direção da vida social será o princípio comunista, de cada um, segundo sua capacidade, a cada um, segundo suas necessidades. 4. Esmagamento dos restos de espiões, sabotadores e traidores da pátria, bucarinistas trotskistas. Preparação das eleições para o Soviete Supremo da União Soviética. O partido traça o rumo para o desenvolvimento da democracia interna. As eleições para o Soviete Supremo da União Soviética. O ano de 1937 trouxe dados sobre os monstros dos bandos bucarinistas trotskistas. O processo judiciário contra Pyatakov, Radek e outros, o processo contra Tukhachevsky, Yakir e outros, e, finalmente o processo contra Bukharin, Rykov, Krestinski, Roselgoltz e demais implicados, puseram a nu que os bucarinistas e os trotskistas eram, fazia já muito tempo, um bando vulgar de inimigos do povo, sob a forma de bloco direitista trotskista. Os citados processos salientaram que esses detritos do gênero humano, juntos com os inimigos do povo, Trotsky, Zinoviev e Kamenev, conspiravam já contra Lenin, contra o partido e contra o Estado soviético, desde os primeiros dias da Revolução Socialista de outubro. Os atos de provocação destinados à ruptura da paz de Brest-Litovsk, em começos de 1918, o complote contra Lenin e a conspiração com os social-revolucionários de esquerda para prender e assassinar Lenin, Stalin e Sverdlov, na primavera de 1918. O criminoso atentado contra Lenin, em consequência do qual ele saiu ferido, no verão de 1918. A sublevação dos social-revolucionários de esquerda, no verão do mesmo ano. O recrudescimento intencional das divergências dentro do partido, em 1921, com o fito de alquebrar e destroçar, a partir de dentro, a direção de Lenin. As tentativas de derrubar a direção do partido durante a enfermidade e depois da morte de Lenin, a delação de segredos de Estado e o fornecimento de informações de espionagem aos serviços de espionagem estrangeiros. O infame assassinato de Kirov, atos de sabotagem e de diversionismo, explosões. Os infames assassinatos de Meusinski, Kuibyshev e Gorky. Estes e outros crimes semelhantes foram os que se perpetraram no transcurso de 20 anos, com a intervenção ou sob a direção de Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Bukharin, Rykov e seus satélites, obedecendo a ordens dos serviços de espionagem da burguesia estrangeira. Os citados processos tomaram claro que os monstros trotskistas bucarinistas, ao cumprirem as ordens de seus amos, os serviços de espionagem da burguesia estrangeira, se propunham como objetivo destruir o partido e o Estado soviético, minar a defesa do país, facilitar a intervenção armada estrangeira, preparar a derrota do Exército Vermelho e o desmembramento da União Soviética, entregando a província marítima soviética aos japoneses, a Bielorrússia soviética aos polacos e a Ucrânia soviética aos alemães, a destruição das conquistas dos operários e caucasianos e a restauração da escravidão capitalista na União Soviética. Esses guardas brancos, pigmeus cuja força só se podia comparar à de um insignificante mosquito, julgavam-se, ao que parece, causa riso dizê-lo. Os senhores do país imaginavam que podiam, na realidade, esquartejar e vender ao melhor arrematante a Ucrânia, a Bielorrússia e a província marítima. Estes mosquitos contra-revolucionários se esqueceram de que o senhor do país dos soviets é o povo soviético e de que os senhores Rykov, Bukharin, Zinoviev e Kamenev não eram mais que simples servidores temporários do Estado, aos quais este podia em qualquer momento varrer de suas repartições como lixo inútil. Estes insignificantes lacaios dos fascistas se esqueceram de que bastava o povo soviético mover com um dedo para que não ficasse nem rastro deles. O tribunal soviético condenou ao fuzilamento os monstros bucarinistas trotskistas. O Comissariado do Povo para os Negócios Interiores se encarregou de executar a sentença. O povo soviético aprovou o esmagamento da quadrilha bucarinista trotskista e passou aos assuntos da ordem do dia. O assunto que figurava na ordem do dia era a preparação para celebrar de um modo organizado as eleições para o Soviete Supremo da União Soviética.
O partido desenvolveu em toda a linha um trabalho preparatório visando as eleições. O partido entende que a implantação da nova Constituição da União Soviética significava uma transformação na vida política do país. E que esta transformação consistia em levar a cabo a democratização completa do sistema eleitoral, em passar das eleições restritas às eleições por sufrágio universal, das eleições não plenamente iguais às eleições por sufrágio igual, das eleições de vários graus às eleições diretas, das eleições com voto aberto às eleições com voto secreto. Antes de vigorar a nova Constituição, achavam-se sujeitos a restrições em seus direitos eleitorais os servidores da religião, os antigos guardas brancos, os antigos kulaks e todos os que não prestassem um trabalho útil à sociedade. A nova Constituição anulou todas as limitações impostas aos direitos eleitorais dessas categorias de cidadãos, decretando que as eleições para deputados se fariam por sufrágio universal. Antes, as eleições para deputados tinham caráter desigual, pois vigoravam diferentes normas eleitorais para a população urbana e para a rural. Agora havia desaparecido a necessidade de limitar a igualdade nas eleições, e todos os cidadãos tinham direito a participar nas eleições no plano de igualdade. Antes, as eleições para os órgãos médios e superiores do poder soviético eram eleições de vários graus. Agora, segundo a nova Constituição, as eleições para todos os soviets, desde os soviets rurais e urbanos até o Soviete Supremo, tinham de efetuar-se por via direta, isto é, cada cidadão elegia diretamente o deputado. Antes, as eleições para deputados dos soviets se efetuavam emitindo-se abertamente o voto e por listas. Agora, a votação, nas eleições para deputados, tinha que ser secreta, e não por listas, mas por candidaturas separadas, apresentadas em cada distrito eleitoral. Isto representava, sem dúvida, uma transformação na vida política do país. O novo sistema eleitoral tinha necessariamente que conduzir, como de fato conduziu, a intensificar a atividade política das massas, a reforçar o controle destas sobre os órgãos do poder soviético, a acentuar a responsabilidade dos órgãos do poder soviético ante o povo. Para poder sair bem armado ao encontro desta transformação, o partido tinha que se pôr à frente dela e assegurar plenamente seu papel dirigente nas próximas eleições. Mas para isto era necessário que as próprias organizações do partido se convertessem, em sua atuação prática, em organizações plenamente democráticas, que implantassem integralmente, em sua vida interna, as bases do centralismo democrático, como exigem os estatutos do partido, que os órgãos do partido fossem designados por eleição, que dentro do partido se desenvolvesse em toda a sua extensão a crítica e a autocrítica, que a responsabilidade das organizações do partido perante a massa deste fosse completa e que a própria massa do partido desenvolvesse toda a sua atividade. Do informe que o Camaradas da Nove fez, em fins de fevereiro de 1937, no pleno do Comitê Central sobre o problema da preparação das organizações do partido para as eleições do Soviete Supremo da União Soviética, resultou que havia uma série completa de organizações que, em sua atuação prática, não correspondiam abertamente aos estatutos do partido e às bases do centralismo democrático, que substituíam o princípio eletivo pelo sistema da cooptação, a votação por candidaturas separadas pela votação por listas, o sufrágio secreto pelo voto aberto, etc. Era evidente que organizações que atuavam assim não podiam cumprir com sua missão nas eleições do Soviete Supremo. Portanto, era necessário, antes de tudo, acabar com semelhantes práticas antidemocráticas nas organizações do partido e reconstruir a atuação deste na base da plena democracia. A respeito disto, o pleno do Comitê Central, depois de ouvir o informe do Camaradas da Nove, resolveu, 1. Reconstruir o trabalho do partido na base da aplicação plena e incondicional dos princípios da democracia dentro do partido segundo seus estatutos. 2. Acabar com a prática da cooptação para designar os membros dos comitês do partido e restabelecer, de acordo com os seus estatutos, o caráter eletivo dos órgãos dirigentes das organizações do partido. 3.
Proibir, nas eleições para designar os órgãos do partido, o voto por listas e efetuar a eleições por candidatura separada, garantindo a todos os membros do partido o direito ilimitado de recusar os candidatos e criticá-los. 4. Implantar, nas eleições dos órgãos do partido, o sistema de votação secreta dos candidatos. 5. Celebrar eleições para designar os órgãos do partido em todas as organizações desde os comitês de partido das organizações de base até os comitês territoriais e provinciais e os comitês centrais dos partidos comunistas nacionais, assinalando como prazo máximo para terminar estas eleições a data de 20 de maio. 6. Obrigar todas as organizações do partido a acatar rigorosamente, de acordo com os estatutos, os prazos assinalados para as eleições de seus órgãos. Nas organizações de base, uma vez por ano. Nas organizações de distrito e de cidade, uma vez por ano. Nas organizações territoriais, provinciais e de repúblicas, uma vez cada ano e meio. 7. Assegurar, nas organizações de base do partido, a estrita observância do regime de eleições dos comitês do partido nas assembleias gerais de fábricas, sem permitir a substituição destas por conferências. 8. Acabar com a prática, estabelecida em uma série de organizações de base do partido, de prescindir de fato das assembleias gerais, substituindo-as pelas reuniões nas sessões das fábricas e por conferências. Começou assim a preparação do partido para as eleições que se avizinhavam. Esta resolução do Comitê Central teve uma importância política imensa. Sua importância se baseia não somente no fato de que dava início à campanha eleitoral do partido para as eleições do Soviete Supremo da União Soviética, mas principalmente no fato de que ajudava as organizações do partido a se reorganizarem, traçarem rumo para a democracia interna e marcharem, inteiramente armadas para as eleições do Soviete Supremo. Desenvolvendo a campanha eleitoral, o partido decidiu tomar como ideia principal de sua política eleitoral a ideia de um bloco eleitoral entre os comunistas e os sem partido. O partido foi às eleições, formando um bloco com os sem partido, aliado ao sem partido, decidindo apresentar candidaturas comuns com esses nos distritos eleitorais. Isto era algo sem precedentes e absolutamente irrealizável, na prática, nas campanhas eleitorais dos países burgueses. Em troca, o bloco dos comunistas com os sem partido constituía um fenômeno absolutamente lógico no país soviético, onde já não existem classes inimigas e onde a unidade política e moral de todas as camadas do povo constitui um fato indiscutível. A 7 de dezembro de 1937, o Comitê Central do Partido dirigiu uma proclamação a todos os eleitores. Nela se dizia: a 12 de setembro de 1937, os trabalhadores da União Soviética, segundo a nossa Constituição Socialista, elegeram os deputados ao Soviete Supremo da União Soviética. O Partido Bolchevique comparece às eleições formando um bloco, uma aliança com os operários, camponeses, empregados e intelectuais sem partido. O Partido Bolchevique não se isola do sem partido. Pelo contrário, comparece às eleições em bloco, aliado com eles, formando um bloco com os sindicatos de operários e empregados, com as juventudes comunistas e demais organizações e associações do sem partido. Portanto, os candidatos a deputado serão comuns para os comunistas e para os sem partido. Todo deputado sem partido será também deputado dos comunistas, da mesma sorte que todo deputado comunista será deputado do sem partido. A proclamação do Comitê Central terminava com o seguinte apelo aos eleitores: o Comitê Central do Partido Comunista Bolchevique da União Soviética convida todos os comunistas e simpatizantes a votarem nos candidatos sem partido com a mesma unanimidade com que devem votar nos candidatos comunistas. O Comitê Central do Partido Comunista Bolchevique da União Soviética chama todos os eleitores sem partido para votarem nos candidatos comunistas com a mesma unanimidade com que votaram nos candidatos sem partido. O Comitê Central do Partido Comunista Bolchevique da União Soviética apela para todos os eleitores no sentido de aludirem como um só homem às urnas, a 12 de dezembro de 1937, para elegerem os deputados ao Soviete da União e ao Soviete das Nacionalidades.
Não deve haver nenhum só eleitor que não exerça seu honroso direito de eleger deputado ao órgão supremo do Estado soviético. Não deve haver um só cidadão ativo que não considere como seu dever de cidadão contribuir para que todos os eleitores, sem exceção, participem nas eleições ao Soviete Supremo. 12 de dezembro de 1937 será um dia de festa grandioso, em que os trabalhadores de todos os povos da União Soviética se unirão em torno da bandeira vitoriosa de Lenin e Stalin. A 11 de dezembro de 1937, véspera do dia das eleições, o camarada Stalin falou em seu distrito eleitoral, tocando em seu discurso no problema das condições que os homens eleitos pelo povo para deputados do Soviete Supremo da União Soviética deviam reunir. Os eleitores, o povo, disse o camarada Stalin, devem exigir de seus deputados que estejam à altura de sua missão. Que, em seu trabalho, não desçam ao nível dos filisteus políticos, que permaneçam em seus postos de homens políticos de tipo leninista, que sejam homens políticos tão lúcidos e tão precisos como era o próprio Lenin, que sejam tão intrépidos no combate, tão implacáveis com os inimigos do povo, como era o próprio Lenin, que sejam refratários a todo pânico, a toda sombra de pânico, quando as coisas começam a complicar-se e no horizonte se divisa algum perigo. Que sejam, como era o próprio Lenin, refratários a toda sombra de pânico. Que quando se tratar de resolver problemas complexos, que necessitam de orientação em todos os seus aspectos e de ter em conta todas as vantagens, e todas as desvantagens, se mostrem tão prudentes, tão ponderados e refletidos, como o próprio Lenin. Que sejam sempre tão amigos da verdade e tão honrados como era Lenin. Que amem seu povo como Lenin o amava. A 12 de dezembro se celebraram as eleições para o Soviete Supremo da União Soviética. As eleições se desenvolveram em meio de imenso entusiasmo. Não eram simples eleições, mas uma grande festa, o triunfo do povo soviético, uma afirmação da amizade fraternal dos povos da União Soviética. Dos 94 milhões de eleitores que compõem o censo, tomaram parte nas eleições mais de 91 milhões, ou seja 95,8%. Destes, votaram pelo Bloco dos Comunistas e sem partido 89.884.000 eleitores, isto é, 98,6%. Somente 632 mil pessoas, ou seja menos de 1%, votaram contra os candidatos do Bloco, dos Comunistas e sem partido. Foram eleitos todos os candidatos do Bloco, sem exceção. Deste modo, 90 milhões de homens ratificaram com seu voto unânime o triunfo do socialismo na União Soviética. Foi uma grande vitória do Bloco dos Comunistas e sem partido. Foi um triunfo do Partido Bolchevique. A unidade política e moral do povo soviético, da qual falara o camarada Molotov em seu histórico discurso do 20º aniversário da Revolução de Outubro, obteve nestas eleições uma brilhante afirmação. Conclusão. Quais são os resultados fundamentais do caminho histórico percorrido pelo Partido Bolchevique? Que nos ensina a história do Partido Comunista, Bolchevique, da União Soviética? 1. A história do Partido Bolchevique nos ensina, antes de tudo, que o triunfo da Revolução Proletária, o triunfo da ditadura do proletariado, é impossível sem um partido revolucionário do proletariado, livre de oportunismo, e intransigente diante dos oportunistas e capituladores, e revolucionário diante da burguesia e do poder de seu Estado. A história do Partido Bolchevique nos ensina que deixar o proletariado sem um partido assim equivale a deixá-lo sem direção revolucionária, e deixá-lo sem direção revolucionária equivale a fazer fracassar a causa da revolução proletária. A história do Partido Bolchevique nos ensina que esse partido só pode ser um partido de novo tipo, um partido marxista-leninista, o partido da Revolução Social, capaz de preparar o proletariado para os combates decisivos contra a burguesia e de organizar o triunfo da Revolução Proletária. Tal é, na União Soviética, o Partido Bolchevique.
No período pré-revolucionário, diz o camarada Stalin, no período de evolução mais ou menos pacífica, em que os partidos da Segunda Internacional representavam a força predominante dentro do movimento operário, e as formas parlamentares de luta se consideravam como fundamentais, nestas condições, o partido não tinha nem podia ter a grande e decisiva importância que adquiriu mais tarde, sob as condições dos choques revolucionários abertos. Kautsky, defendendo a Segunda Internacional contra os que a atacavam, disse que os partidos da Segunda Internacional são instrumentos de paz e não de guerra, e que precisamente por isto acabaram impotentes para empreender qualquer coisa séria durante a guerra, no período das ações revolucionárias do proletariado. E isto é totalmente exato. Mas que significa isto? Significa que os partidos da Segunda Internacional são imprestáveis para a luta revolucionária do proletariado, que não são partidos combativos do proletariado que conduzem este ao poder, mas, sim, aparelho eleitoral adaptado às eleições do parlamento e à luta parlamentar. Isto explica precisamente o fato de que, durante o período de predomínio dos oportunistas da Segunda Internacional, a organização política fundamental do proletariado não fosse o partido, mas a fração parlamentar. E sabido que neste período, o partido era, na realidade, um apêndice da fração parlamentar e um elemento posto a serviço desta. Não é preciso demonstrar que, tais condições e com semelhante partido à frente, não se podia nem falar de preparar o proletariado para a revolução. Mas as coisas mudaram radicalmente ao entrar no novo período. Este novo período é o período dos choques abertos entre as classes, o período das ações revolucionárias do proletariado, o período da revolução proletária, o período da preparação direta das forças para a derrocada do imperialismo e a tomada do poder pelo proletariado. Este período coloca perante o proletariado novas tarefas de reorganização de todo o trabalho do partido em um sentido novo, revolucionário, de educação dos operários no espírito da luta revolucionária pelo poder, de preparação e concentração das reservas, de aliança com os proletários dos países vizinhos, de estabelecimento de sólidos vínculos com o movimento de libertação das colônias e dos países dependentes, etc. Pensar que estas tarefas podem resolver-se com as forças dos velhos partidos social-democratas, educados sob as condições pacíficas do parlamentarismo, equivale a condenar-se a um desespero sem remédio, a uma derrota inevitável. Ter que enfrentar estas tarefas com os velhos partidos à frente equivale a encontrar-se completamente desarmado. É preciso, por acaso, demonstrar que o proletariado não podia resignar-se a semelhante situação. Daí a necessidade de um novo partido, de um partido combativo, de um partido revolucionário, suficientemente corajoso para conduzir os proletários à luta pelo poder, suficientemente hábil para orientar-se nas condições complexas da situação revolucionária e bastante flexível para vencer todos e cada um dos escolhos que se interpõem no caminho até o final. Sem um partido assim não se pode nem pensar na derrubada do imperialismo, na conquista da ditadura do proletariado. Este novo partido é o partido do leninismo. Stalin, Problemas Leninismo, Pax. 62, 63, ed. Russa. 2. A história do partido nos ensina, também, que o partido da classe operária não pode cumprir sua missão de dirigente de sua classe, não pode cumprir sua missão de organizador e dirigente da revolução proletária, se não possui a teoria de vanguarda do movimento operário, se não possui a teoria marxista-leninista. A força da teoria marxista-leninista consiste em dar ao partido a possibilidade de orientar-se dentro de uma situação qualquer, de compreender a trama interna dos acontecimentos que o rodeiam, de prever a marcha dos acontecimentos e discernir, não só como e para onde se desenvolvem os acontecimentos no presente, mas também como e para onde terão de desenvolver-se no porvir. Só um partido que possui a teoria marxista-leninista pode avançar com passo firme e conduzir para frente a classe operária. Pelo contrário, um partido que não possui a teoria marxista-leninista vê-se obrigado a andar às tontas, perde a segurança em seus atos e não é capaz de conduzir a classe operária para frente.
Poderia pensar-se que possuir a teoria marxista-leninista significa aprender conscienciosamente as conclusões e as teses que se contêm nas obras de Marx, Engels e Lenin, aprender a citá-las oportunamente e contentar-se com isto, crendo que as conclusões e as teses aprendidas se adaptam a quaisquer situações, a todos os casos da realidade. Mas este modo de abordar a teoria marxista-leninista é completamente falso. A teoria marxista-leninista não pode considerar-se como um conjunto de dogmas, como um catecismo, como um símbolo da fé, nem os marxistas como eruditos pedantes e exegetas. A teoria marxista-leninista é a ciência do desenvolvimento da sociedade, a ciência do movimento operário, a ciência da revolução proletária, a ciência da edificação da sociedade comunista. E, como ciência, não está nem pode estar parada, mas se desenvolve e se aperfeiçoa. É evidente que, em seu desenvolvimento, não pode deixar de enriquecer-se com a nova experiência, com os novos conhecimentos, e que algumas de suas teses e conclusões não podem deixar de mudar ao longo do tempo, não podem deixar de ser substituídos por novas teses e conclusões, segundo as novas condições históricas. Possuir a teoria marxista-leninista não significa, portanto, aprender todas as suas fórmulas e conclusões e ficar aferrado à letra delas. Para possuir a teoria marxista-leninista é preciso, antes de tudo, aprender a distinguir entre sua letra e sua essência. Possuir a teoria marxista-leninista significa assimilar sua essência e aprender a aplicá-la para resolver os problemas práticos do movimento revolucionário nas diversas condições da luta de classes do proletariado. Possuir a teoria marxista-leninista significa saber enriquecer esta teoria com a nova experiência do movimento revolucionário, saber enriquecê-la e impulsioná-la, sem retroceder ante a necessidade de substituir, partindo da essência da teoria, algumas de suas teses e conclusões, já caducas, por outras novas, segundo a nova situação histórica. A teoria marxista-leninista não é um dogma, mas um guia para a ação. Até a Segunda Revolução Russa, fevereiro de 1917, os marxistas de todos os países partiam do critério de que a República Democrática Parlamentar era a forma de organização política da sociedade mais conveniente para o período de transição do capitalismo ao socialismo. E certo que Marx havia assinalado já na década de 70 do século passado que a forma mais conveniente da ditadura do proletariado não era a república parlamentar, mas uma organização política do tipo da Comuna de Paris. Mas, desgraçadamente, esta indicação de Marx não foi desenvolvida em suas obras e caiu no esquecimento. Além disso, a autorizada declaração feita por Engels em sua crítica do projeto de programa de Erfurt, em 1881, de que a República Democrática é a forma específica para a ditadura do proletariado, não deixava dúvida quanto ao fato de que os marxistas continuavam considerando a República Democrática como a forma política da ditadura do proletariado. Esta tese de Engels serviu mais tarde de orientação a todos os marxistas, incluindo Lenin. Entretanto, a Revolução Russa de 1906 e, sobretudo, a de fevereiro de 1917 destacaram uma nova forma de organização política da sociedade, os sovietes de deputados operários e camponeses. Baseando-se no estudo da experiência das duas revoluções russas e partindo da teoria do marxismo, Lenin chegou à conclusão de que a forma política melhor para a ditadura do proletariado não é a República Democrática Parlamentar, mas a República dos Soviets. Em abril de 1917, no período de transição da Revolução Burguesa para a Revolução Socialista, Lenin lançou, baseando-se nisto, a palavra de ordem de organizar a República dos Soviets, como a melhor forma política da ditadura do proletariado. Os oportunistas de todos os países se aferravam à República Parlamentar, acusando Lenin de voltar as costas ao marxismo e afundar a democracia. Mas era Lenin, naturalmente, e não os oportunistas, quem representava o autêntico marxismo e dominava a teoria marxista, já que, enquanto os oportunistas arrastavam para trás e convertiam uma de suas teses em um dogma, Lenin a impulsionava, enriquecendo-a com uma nova experiência.
que teria sido do Partido da Revolução Proletária, do marxismo, se Lenin se tivesse apegado à letra do marxismo, em vez de decidir-se a substituir uma de suas velhas teses, formuladas por Engels, pela nova tese da República dos Soviets, que era a que correspondia à nova situação histórica. O partido teria vagado nas trevas, os soviets teriam sido desorganizados, não teríamos hoje um poder soviético, e a teoria marxista teria sofrido um sério desastre. Com isso, teria saído perdendo o proletariado e teriam saído ganhando seus inimigos. Estudando o capitalismo pré-imperialista, Engels e Marx chegaram à conclusão de que a revolução socialista não podia triunfar em um só país separadamente, de que só podia triunfar simultaneamente em todos ou na maioria dos países civilizados. Isto ocorria em meados do século XIX. E esta conclusão serviu mais tarde de orientação para todos os marxistas. Entretanto, em começos do século XX, o capitalismo pré-imperialista evoluiu para o capitalismo imperialista. O capitalismo em ascensão se converteu no capitalismo agonizante. Baseando-se no estudo do capitalismo imperialista e partindo da teoria marxista, Lenin chegou à conclusão de que a velha fórmula de Engels e Marx não estava mais em consonância com a nova situação histórica, de que a revolução socialista poderia perfeitamente triunfar em um só país separadamente. Os oportunistas de todos os países se aferravam à velha fórmula de Engels e Marx, acusando Lenin de voltar as costas ao marxismo. Mas era Lenin, naturalmente, e não os oportunistas, quem representava o autêntico marxismo e dominava a teoria marxista, já que, enquanto os oportunistas a puxavam para trás e a convertiam numa múmia, Lenin a impulsionou, enriquecendo-a com a nova experiência, que teria sido do Partido da Revolução Proletária, do marxismo, se Lenin se tivesse apegado à letra do marxismo, se não tivesse tido a valentia teórica necessária para jogar por terra uma das velhas conclusões do marxismo, substituindo-a pela nova conclusão sobre a possibilidade do trunfo do socialismo em um só país separadamente, em consonância com a nova situação histórica. O partido teria vagado nas trevas, a revolução proletária teria ficado sem direção e a teoria marxista teria começado a declinar. Com isso teria saído perdendo o proletariado e teriam saído ganhando seus inimigos. O oportunismo não consiste sempre em renegar abertamente a teoria marxista ou algumas de suas teses e conclusões. Às vezes o oportunismo se manifesta na tentativa de se aferrar a determinadas teses marxistas isoladas, que já começaram a envelhecer, e a convertê-las em dogmas, para conter desta forma o desenvolvimento ulterior do marxismo e com ele, consequentemente, o desenvolvimento do movimento revolucionário do proletariado. Sem exagero se pôde afirmar que, depois da morte de Engels, os únicos marxistas que impulsionaram a teoria do marxismo e a enriqueceram com a nova experiência, sob as novas condições da luta de classes do proletariado, foram o formidável teórico Lenin, depois dele, Stalin e os demais discípulos de Lenin. Precisamente por isso, porque Lenin e os leninistas impulsionaram a teoria marxista, o leninismo é o desenvolvimento ulterior do marxismo, o marxismo que corresponde às novas condições da luta de classes do proletariado, o marxismo da época do imperialismo e das revoluções proletárias, o marxismo da época do trunfo do socialismo na sexta parte do globo. O partido bolchevique não teria podido triunfar em outubro de 1917, se seus quadros de vanguarda não tivessem possuído a teoria do marxismo, se não tivessem sabido ver nesta teoria um guia para a ação, se não tivessem sabido impulsionar a teoria marxista, enriquecendo-a com a nova experiência da luta de classes do proletariado. Criticando os marxistas alemães da América do Norte que tinham assumido a direção do movimento operário norte-americano, Engels escrevia. Início da citação. Os alemães não souberam fazer de sua teoria a alavanca que pusesse em movimento as massas norte-americanas. Em sua maioria, nem eles mesmos compreendem essa teoria e se comportam para com ela de um modo doutrinário e dogmático, julgando que é preciso aprendi-la de memória, e que basta isto para enfrentar todas as situações da realidade. Para eles, esta teoria é um dogma e não um guia para a ação. Fim da citação de Marx e F. Engels, página 606.
criticando Kamenev e alguns velhos bolcheviques que, em abril de 1917, se aferravam à velha fórmula da ditadura democrático-revolucionária do proletariado e dos camponeses, num momento em que o movimento revolucionário tinha ultrapassado esta fórmula e exigia a passagem à revolução socialista. Lenin escrevia. Início da citação. Nossa doutrina não é um dogma, mas um guia para a ação, sempre o disseram Marx e Engels, zombando com razão dos que aprendem de memória e repetem mecanicamente as fórmulas, que, no melhor dos casos, só servem para assinalar as tarefas gerais, que se modificam necessariamente com a situação econômica e política concreta de cada fase especial do processo histórico. É necessário assinalar a verdade indiscutível de que o marxismo deve levar em conta a vida real, os fatos precisos da realidade e não continuar aferrando-se à teoria do dia anterior. Fim da citação de Lenin, TXX, Pax 100-101, ed. Russa. 3. A história do partido nos ensina, além do mais, que o trunfo da revolução proletária é impossível sem o esmagamento dos partidos pequeno-burgueses que atuam dentro das fileiras da classe operária e empurram as camadas atrasadas desta para os braços da burguesia, enfraquecendo com isto a unidade da classe operária. A história do partido é a história da luta contra os partidos pequeno-burgueses e de seu esmagamento, contra os social-revolucionários, mencheviques, anarquistas e nacionalistas. Sem vencer estes partidos e expulsá-los das fileiras do proletariado, não teria sido possível conseguir a unidade da classe operária, e, sem a unidade da classe operária, o trunfo da revolução proletária teria sido irrealizável. Sem o esmagamento destes partidos, que a princípio trabalhavam pela manutenção do capitalismo e, mais tarde, depois da Revolução de Outubro, pela restauração dele, teria sido impossível manter a ditadura do proletariado, derrotar a intervenção armada estrangeira e edificar o socialismo. Nada tem de casual o fato de que todos os partidos pequeno-burgueses, que, para enganar o povo, se batizavam com o nome de partidos revolucionários e socialistas, os social-revolucionários, os mencheviques, os anarquistas, os nacionalistas, passassem a ser partidos contra-revolucionários já antes da Revolução Socialista de Outubro, para se converterem mais tarde em agentes dos serviços de espionagem estrangeiros, em um bando de espiões, sabotadores, agentes diversionistas, assassinos e traidores da pátria. Citação de Lenin. Na época da Revolução Social, disse Lenin, a unidade do proletariado só pode ser realizada pelo Partido Revolucionário Avançado do Marxismo, só pode ser realizada por meio de uma luta implacável contra todos os demais partidos. Lenin, TSV, página 50, ed. Russa. 4. A história do partido nos ensina, também, que o partido da classe operária não pode manter a unidade e a disciplina dentro de suas fileiras, não pode cumprir sua missão de organizador e dirigente da revolução proletária, não pode cumprir sua missão de construtor da nova sociedade socialista, sem uma luta intransigente contra os oportunistas dentro de suas próprias fileiras, sem o esmagamento dos capituladores em seu próprio seio. A história do desenvolvimento da vida interna do Partido Bolchevique é a história da luta contra os grupos oportunistas dentro do partido e de seu esmagamento, contra os economistas, mencheviques, trotskistas, bucarinistas e porta-vozes dos desvios nacionalistas. A história do Partido Bolchevique nos mostra que todos esses grupos capituladores eram, no fundo, agente do menchevismo dentro do partido, seus satélites e continuadores. Da mesma sorte que os mencheviques, cumpriam a missão de servir de veículos da influência burguesa dentro da classe operária e do partido. Por isso, a luta pela liquidação destes grupos dentro do partido era a continuação da luta pela liquidação do menchevismo. Sem esmagar os economistas e os mencheviques, jamais se teria conseguido edificar o partido e conduzir a classe operária à revolução proletária. Sem esmagar os trotskistas e bucarinistas, jamais se teria conseguido preparar as condições necessárias para a edificação do socialismo.
Sem esmagar os porta-vozes dos desvios nacionalistas de todos os matizes, jamais se teria conseguido educar o povo no espírito do internacionalismo. Não se teria conseguido defender a bandeira fraternal entre os povos da União Soviética, não se teria conseguido edificar a união das repúblicas socialistas soviéticas. Poder-se-ia pensar que os bolcheviques consagraram demasiado tempo a lutar contra os elementos oportunistas dentro do partido, que exageraram a importância destes elementos. Mas é completamente falso. Não é possível tolerar no seio do partido oportunismo, como não é possível tolerar a existência de uma úlcera no organismo são. O partido é o destacamento dirigente da classe operária, sua fortaleza de vanguarda, seu estado-maior de combate. Não é possível permitir que no Estado-Maior dirigente da classe operária haja indivíduos pusilânimes, oportunistas, capituladores e traidores. Travar contra a burguesia uma luta de vida ou morte, tendo dentro do próprio Estado-Maior, dentro da própria fortaleza, capituladores e traidores, é cair na situação de quem se vê atacado a tiros pela frente e pela retaguarda. É fácil compreender que a luta, nestas condições, só pode levar à derrota. O modo mais fácil de tomar uma fortaleza é atacá-la de dentro. Para conseguir o triunfo, é preciso primeiro limpar o partido da classe operária, seu Estado-Maior dirigente, sua fortaleza de vanguarda, de capituladores, desertores, rebutalhos e traidores. Nada tem de casual o fato de que os trotskistas, os bucarinistas, os porta-vozes de desvios nacionalistas, lutando contra Lenin e contra o partido, tenham acabado como acabaram os partidos mencheviques e social-revolucionários, convertendo-se em agentes dos serviços de espionagem fascista, convertendo-se em espiões, sabotadores, assassinos, agentes diversionistas, traidores da pátria. Não é possível triunfar na revolução proletária, não é possível defendê-la, tendo, nas próprias fileiras, reformistas, mencheviques. Isto é evidente no terreno dos princípios. A experiência da Rússia e Hungria confirma-o de modo palpável. Na Rússia atravessamos muitas vezes situações difíceis em que o regime soviético teria sido infalivelmente derrotado, se tivessem ficado mencheviques, reformistas, democratas pequeno-burgueses dentro de nosso partido. Fim da citação de Lenin, tomo 25, página 462-463, ed. Russa. Início da citação de Stalin. Se nosso partido, disse o camarada Stalin, conseguiu forjar dentro de suas fileiras uma unidade interior e uma coesão nunca vista, isso se deve, antes de tudo, ao fato de que soube limpar-se a tempo da escória do oportunismo, jogar fora do partido os liquidacionistas e mencheviques. Para desenvolver e consolidar os partidos proletários, é preciso depurar suas fileiras de oportunistas e reformistas, de social-imperialistas e social-chauvinistas, de social-patriotas e social-pacifistas. O partido se fortalece depurando-se dos elementos oportunistas. Fim da citação de Stalin, Problemas do Leninismo, página 72, ed. Russa. 5. A história do partido nos ensina, além disso, que o partido não pode cumprir sua missão de dirigente da classe operária, se, perdendo a cabeça com os êxitos, começa a vangloriar-se, se deixa de notar as deficiências de seu trabalho, se teme reconhecer seus erros, se teme corrigi-los no devido tempo aberta e honradamente. O partido é invencível se não teme a crítica nem a autocrítica, se não dissimula os erros e deficiências de seu trabalho, se ensina e educa os quadros com o exemplo dos erros do trabalho do partido e sabe corrigir estes erros a tempo. O partido naufraga, se oculta seus erros, se dissimula seus lados fracos, se encobre seus defeitos com uma falsa exibição de prosperidade, se não tolera a crítica e a autocrítica, se deixa penetrar pelo sentimento da fatuidade, se deixa levar pelo narcisismo e começa a dormir sobre os louros. Início da citação de Lenin. A atitude de um partido político diante de seus erros é, diz Lenin, um dos critérios mais importantes e mais fiéis da seriedade desse partido e do cumprimento efetivo de seus deveres para com sua classe e para com as massas trabalhadoras.
reconhecer abertamente os erros, pôr-nos suas causas, analisar minuciosamente a situação que os gerou e examinar atentamente os meios de corrigi-los. Isto é o que caracteriza um partido sério. Nisto consiste o cumprimento de seus deveres, isto é, educar e instruir a classe primeiro, e depois as massas. Fim da citação de Lenin, tomo 25, página 25, página 200, ed. Russa. E mais adiante. Início da citação. Todos os partidos revolucionários que se afundaram até agora, se afundaram por se deixarem levar pela fatuidade e não saberem ver em que consistia sua força e por temor de falarem de suas debilidades. Mas, nós não nos afundaremos, porque não temos medo de falar de nossas debilidades e aprenderemos a superá-las. Fim da citação de Lenin, tomo 27, págs. 260, 261, ed. Russa. 6. Finalmente, a história do partido nos ensina que, sem manter amplos vínculos com as massas, sem fortalecer constantemente esses vínculos, sem saber escutar atentamente a voz das massas e compreender suas necessidades mais prementes, sem ser capaz, não só de ensinar as massas, mas também de aprender delas, o partido da classe operária não pode ser um verdadeiro partido de massas, capaz de arrastar consigo as massas de milhões da classe operária e de todos os trabalhadores. O partido é invencível, se, como diz Lenin, sabe. Início da citação. Ligar-se, aproximar-se, por assim dizer, fundir-se, em certo grau, com as mais vastas massas trabalhadoras, em primeiro termo, proletárias, mas também com a massa trabalhadora não proletária. Lenin, tomo 25, página 174, edição russa. O partido afunda-se, se encerra em seu campo estreito de partido, se desliga das massas, se cobre de mofo burocrático. Início da citação. Pode-se reconhecer como norma, diz o camarada Stalin, que, enquanto conservarem o contato com as grandes massas do povo, os bolcheviques serão invencíveis. E, ao contrário, se desligarem das massas e perderem o contato com elas, se deixarem cobrir pela ferrugem burocrática, perderão toda a sua força e ficarão anulados. Os gregos da antiguidade tinham em sua mitologia um herói famoso, Anteu, que era, segundo a lenda, filho de Poseidon, deus dos mares, e de Gea, deusa da terra. Anteu queria muito a sua mãe, que o tinha dado à luz e o tinha criado e educado. Não havia herói ao qual Anteu não tivesse vencido. Considerava-se como um herói invencível. Em que consistia sua força? Consistia em, sempre que se sentia a ponto de ver-se vencido na luta contra um inimigo, tocar a terra, sua mãe, que o tinha dado à luz e criado, e esta lhe infundia novo vigor. Mas Anteu tinha seu ponto fraco. Era o perigo de ver-se separado da terra. Seus inimigos conheciam esta debilidade e o espreitavam. E eis que um dia um inimigo se aproveitou desta debilidade, vencendo-o. Este inimigo era Hércules. Como o venceu? Separou da terra e o suspendeu, tirando-lhe a possibilidade de tocar a terra e sufocando-o, assim, no ar. Creio que os bolcheviques se assemelham a Anteu, o herói da mitologia grega. Da mesma forma que Anteu, são fortes, porque mantêm contato com sua mãe, as massas, que os deram à luz, criaram e educaram. E enquanto mantiverem o contato com sua mãe, o povo, contam com todas as possibilidades de serem invencíveis. Nisso está a chave do porquê é invencível a direção bolchevique. Fim da citação de Stalin, sobre as deficiências do trabalho do partido. Tais são os ensinamentos fundamentais do caminho histórico percorrido pelo partido bolchevique.